Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ou bem-vinda a mais uma maratona de questões aqui do Dedicação Delta. Hoje sobre uma banca importantíssima, que é a banca CESP, aí responsável por muitos concursos, inclusive da Polícia Federal de 2021, 2018, e agora responsável pela Polícia Civil de Alagoas, Polícia Civil do Espírito Santo. Então, uma banca aí que tem muito a nos acrescentar. Meu nome é Lucas Petri, eu sou delegado de Polícia Civil aqui do estado do Paraná e sou professor de Direito Administrativo do Dedicação Delta. E hoje serei o responsável aqui por essa condução na aula de Direito Administrativo com vocês. Trouxe diversas questões de Direito Administrativo, questões com temas importantíssimos para essa banca, tá bem? São todas questões retiradas das últimas provas da banca, filtrei bem para trazer um bom conteúdo para vocês. Vou deixar aqui o meu Instagram, ok? delegado.lucaspetri. Então, se você tiver alguma dúvida, algum feedback, seja positivo ou negativo, pode entrar em contato comigo lá depois. Sobre a maratona de questões, essa nossa primeira parte, para vocês saberem desde já, a CESP tem muito costume em fazer prova VOF. Então, eu trouxe diversas assertivas aqui para a gente resolver, já que esse será o modelo adotado na prova de Alagoas, que será realizada em agosto de 2022. Beleza? E também é o mesmo modelo realizado na prova da Polícia Federal, enfim, é um modelo muito usado pela CESP. Daí eu resolvi trazer esse modelo para vocês hoje. Sem mais delongas, pessoal, que a gente tem pouco tempo, o número de questões que eu trouxe aqui para vocês, pretendo aprofundar bem em tudo. Vamos começar, então, com o tema de poderes administrativos. Tem um breve resumo aqui da questão, né, uma introdução para a gente dessa questão de agente de polícia do ano de 2021, lá de Alagoas mesmo. Os agentes de polícia do estado de Alagoas, no exercício de sua função, devem comedir a aplicação do uso de força em suas abordagens e ações, buscando agir de maneira adequada, sem extrapolar os limites legais impostos ao exercício do poder que lhes é conferido. Acerca do uso e do abuso de poder, julgue o item que se segue, ou seja, só uma introdução básica ali que não importa em nada para a questão. Vamos lá jogar o item importante. O poder disciplinar não abrange as sanções impostas a particulares que não estejam sujeitos à disciplina interna da administração. Nesse caso, as medidas punitivas encontram fundamento no poder de polícia. Pessoal, vocês lembram o que são os poderes da administração? Sobre o que remete esse tema? Os poderes da administração, eles são instrumentos públicos conferidos à administração pública para que essa realize de melhor forma as atividades em busca do interesse público. Ou seja, é um misto de instrumento que a administração pública possui para realizar o interesse público. E dentre desses poderes, nós temos o poder disciplinar e o poder de polícia. São dois poderes aí muito importantes que sempre aparecem nas provas. O poder disciplinar, ele trata do instrumento utilizado pela administração para punir, sejam os seus servidores, sejam os particulares que têm um vínculo especial com a administração pública. Já o poder de polícia, ele já é diferente. Ele serve para limitar e condicionar direitos ou atividades em prol do interesse público, ou seja, ele limita o interesse individual de cada pessoa pensando no interesse público, tá bem? Então, nessa questão aqui, ela realmente está correta. Por quê? Porque o poder disciplinar, ele regula, ele pune apenas servidores públicos, por exemplo, em uma demissão motivada, ou particulares que têm um vínculo especial com a administração pública, como, por exemplo, a punição de um preso que está dentro de um presídio federal, estadual, ou também a expulsão, por exemplo, de um universitário de uma universidade pública. Por quê? Porque esses sujeitos, eles possuem um vínculo especial com a administração pública. Logo, caso eles sejam punidos, essa punição irá decorrer do poder disciplinar e não do poder de polícia. No entanto, caso um particular que não possui qualquer vínculo com a administração pública receba uma sanção,
essa sanção será aplicada com base no poder de polícia, ok? Esse será o fundamento dessa sanção. Um exemplo é o particular que estaciona seu carro de forma irregular em via pública. Ele terá uma multa aplicada nele, é uma espécie de sanção administrativa, e essa multa ela decorre do poder de polícia e não do poder disciplinar, porque não há qualquer vínculo especial desse particular com a administração pública. Beleza? Então, essa questão aqui, ela é correta. Beleza, pessoal? Que a coisa dá uma lida nela depois. Muito importante esses dois poderes. Vamos lá para a próxima questão. Novamente, aqui de 2021, de Alagoas, agora agente penitenciário. Acerca dos poderes da administração pública. Julgue o item a seguir. Um policial exerce o poder de polícia administrativa ao realizar o ato de prisão em flagrante. Pessoal, vocês lembram desse tema aqui? A diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária são conceitos totalmente distintos. Primeiramente, no que tange à área de cada um. A polícia administrativa, ela é regida pelo direito administrativo, certo? E ela é exercida por diversos órgãos públicos, desde que tenham previsão legal. E ela recai principalmente entre bens e direitos e atividades, ok? Já a polícia judiciária, ela tem como fundamento o direito processual penal, e ela é realizada por corporações especializadas, a Polícia Federal e a Polícia Civil. E ela tem um caráter repressivo, pois pode ser preventivo, e trata sobre os ilícitos penais, não sobre os ilícitos administrativos. Logo, quando um policial exerce a prisão em flagrante de uma pessoa, ele não está utilizando aqui o poder de polícia administrativo, mas sim o poder de polícia judiciário, tá bem? Então, essa questão aqui, ela está falsa. Pessoal, eu vou rápido com vocês aqui, trazendo os fundamentos, às vezes trazendo os slides com uma melhor explicação, mas nós temos muitas questões para resolver. E aqui eu trouxe um quadro para vocês, se vocês quiserem tirar uma print da tela aí, importantíssimo esse quadro, a diferenciação entre polícia administrativa e polícia judiciária. Como eu disse para vocês, a polícia administrativa, ela se sujeita principalmente ao direito administrativo, ok? E é exercido de modo mais difuso por várias entidades ou órgãos, desde com expressa previsão legal, com caráter preventivo, primordialmente, mas também repressivo, importantíssima essa informação, exercido sobre bens, direitos e atividades, e esgota-se no âmbito da função administrativa, tá bem? Enquanto a polícia judiciária, ela sujeita-se principalmente ao direito processual penal, e é exercido de corporações específicas, a exemplo da Polícia Civil e da Polícia Federal. Tem um caráter notadamente repressivo, mas também pode ser um caráter preventivo. É exercido sobre pessoas e trata sobre ilícitos de natureza penal. Tá bem, pessoal? Esse quadro aqui, fundamental importância para vocês darem uma olhada. Vamos lá, então, para a próxima questão. Acerca do poder de polícia. Poder conferido à administração pública para impor limites ao exercício de direitos e atividades individuais em função do interesse público. Dando aqui o conceito de poder de polícia. Julgue o próximo item. Aqui uma questão de 2018 de delegado de polícia da CESP, beleza? A polícia administrativa propõe-se a restringir o exercício de atividades ilícitas e, em regra, tem caráter preventivo. Pessoal, a polícia administrativa, em regra, tem caráter preventivo? Tem. O caráter repressivo é utilizado como exceção, como, por exemplo, na aplicação de multas. E ela propõe-se a restringir o exercício de atividades ilícitas? Corretíssimo, pessoal. Não é só porque é uma atividade ilícita que é uma infração penal. Não é necessariamente um sinônimo, atividades ilícitas, para infrações penais. E a polícia administrativa, ela realmente propõe-se a restringir o exercício de atividades ilícitas de forma administrativa, ok? Então, essa questão aqui, ela está correta. Beleza? Vamos lá para a próxima questão, então. Novamente, delegado de polícia, ano 2018, aqui é um assunto que a CESP ama, vocês têm que saber.
acerca do poder de polícia, poder conferido, novamente, o mesmo enunciado, né? Vamos julgar o próximo item. São características do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Vocês lembram, pessoal, quais são as características, ou também chamada dos atributos do poder de polícia? A discricionariedade é um atributo do poder de polícia? Ela é, pessoal. Por quê? Porque o poder de polícia, ele, em regra, é exercido de forma discricionária. A administração, claro que dentro da lei, ela possui, ela tem uma margem de conveniência e oportunidade para executar essa espécie de poder, tá bem? Então, ele é discricionário, sim. Ele é autoexecutório, essa é uma característica do poder de polícia? Sim, pessoal. E o que significa essa autoexecutoriedade? É que a administração pública, ela não necessita recorrer ao poder judiciário para limitar determinado direito, para restringir determinada atividade. Ela por si só pode realizar esse ato. E ela é coercitiva, sim. Por quê? Porque ela é imposta ao particular. O particular, ele basicamente ele não pode se negar perante o poder de polícia. A administração pública, ela tem esse poder-dever de impor ao particular determinada ordem. Então, essa alternativa, ela também está correta. E eu trouxe para vocês aqui um slide falando sobre os atributos de poder de polícia e já deixando essa dica aqui para vocês, que é realmente uma dica. Sempre que vocês lerem na prova sobre atributos do poder de polícia, ou, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, características do poder de polícia, pensem na dica, tá bem? Discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. E aqui eu trouxe para vocês o conceito, né, dos tributos que eu acabei de falar. Se vocês quiserem anotar, tá aí certinho para vocês. Vamos lá, então, para a questão de número 5. Agora, da Polícia Federal, ano de 2018. Em relação aos poderes administrativos. Vocês já viram que eu separei por tema essa nossa revisão, né, essa nossa maratona de questões da CESP. E eu trouxe nessa aula 3 temas para vocês que são essenciais. E o primeiro deles aqui, poderes da administração. Então, vamos julgar esse item. A demissão de servidor público configura a sanção aplicada em decorrência do poder de polícia administrativa, uma vez que se caracteriza como atividade de controle repressiva e concreta com fundamento na supremacia do interesse público. Pessoal, esse final aqui, ele está muito bom, ok? Ele está muito bom, porque ele realmente denota uma aplicação do poder de polícia, tá bem? No entanto, o erro dessa questão aqui está ao dizer que a demissão de servidor público está em decorrência do poder de polícia. Por quê? Porque não é de poder de polícia. Lembra que eu disse para vocês? Quando há uma sanção a um servidor público ou algum particular que possui um vínculo especial com a administração pública, ela tem como fundamento o poder disciplinar. E esse que decorre do poder hierárquico, tá bem? No caso de demissão de servidor público, nós estamos tratando do poder disciplinar, e esse poder disciplinar decorre do chamado poder hierárquico. Mas nada a ver aqui com o poder de polícia, de forma que essa questão aqui está errada, tá bem? Vamos lá para a nossa questão de número 6. No que diz respeito a desvio e excesso de poder e a responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsecutivo. Aqui já vamos trocar um pouquinho de tema, já vamos entrar na seara de atos administrativos, outro tema de total relevância para a CESP. Ok? Vamos lá. Ocorre desvio de poder na forma omissiva quando o agente público que detém o poder-dever de agir se mantém inerte, ao passo que o excesso de poder caracteriza-se pela necessária ocorrência de um transbordamento no poder-dever de agir do agente público, não sendo cabível na modalidade omissiva. Pessoal, vamos ficar um pouco nessa questão aqui para ver se vocês lembram de determinado assunto.
Nós temos o chamado abuso de poder, que é gênero, que comporta duas espécies, o chamado excesso de poder e o desvio de poder. E o que são essas espécies do abuso de poder? O excesso de poder é um vício da competência, e ele ocorre quando o agente comete determinado ato que não está dentro de sua competência, ok? Então o agente está lá fazendo um ato, resolve fazer outro ato que não está, ou seja, ele extrapola a sua competência, sendo esse ato ilegal, né? Devendo ser considerado nulo. Já o desvio de poder ou desvio de finalidade, o agente tem competência para a prática de determinado ato, no entanto, ele realiza esse ato com um fim diverso da lei ou diverso do interesse público. Por exemplo, ele realiza aquele ato com um fim pessoal, com um fim de vingança, um fim que não atende à determinação legal. Aqui no caso, ele fala que o excesso de poder caracteriza-se pela necessária ocorrência de um transbordamento no poder-dever de agir do agente público. Até aqui está correto, porque é exatamente isso. Ele transborda na sua competência, ele transborda no seu poder-dever de agir, não sendo cabível na modalidade omissiva. Pessoal, esse final aqui que está errado, uma vez que tanto o desvio de finalidade ou desvio de poder como o excesso de poder, ele pode ser realizado, os dois podem ser realizados de forma omissiva. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem tranquilo, de como o excesso de poder pode ser realizado de uma forma omissiva. Por exemplo, o diretor de um presídio tem um preso lá dando problema e ele coloca aquele preso em isolamento, né? Segundo o artigo 58, se não me engano, da Lei de Execução Penal, o diretor do presídio ele tem essa prerrogativa de colocar o preso lá, por exemplo, por 30 dias no isolamento. No entanto, decorridos esses 30 dias, e o diretor do presídio, sabendo que o preso ainda está lá, resolve deixar ele lá mais um tempo, não manda soltar o preso e deixa ele lá por mais 10 dias, por 40 dias. Nesse caso, houve excesso de poder. Por quê? Porque o diretor do presídio não tinha competência para deixar o preso em isolamento por maior prazo que 30 dias. E ele fez isso de forma omissa. Por quê? Porque ele deveria dar uma ordem para soltar o preso, aliás, para retirar o preso do isolamento, né? Não soltar o preso em liberdade, mas retirar o preso do isolamento, e ele não o faz. Dessa forma, houve uma omissão na espécie excesso do poder. Tá bem? Então, essa questão aqui, ela está falsa. Tá bem? Ela está falsa aqui, pessoal. Vamos lá, então, para a questão de número 7. Aqui eu trouxe apenas um resuminho do que eu disse para vocês, que o abuso de poder é gênero, o qual comporta duas espécies, o excesso de poder, que é um vício de competência, e o desvio de poder, que é um vício de finalidade. Para vocês, uma breve revisão disso, tá bem? Vamos lá para a 7, então. Aqui uma questão do ano de 2022, desse ano, da CESP, acerca de atos administrativos. Julgue o item a seguir. A função de fato ocorre quando o agente público que pratica o ato administrativo está irregularmente investido no cargo, emprego ou função, mas toda a situação tem aparência de legalidade, o que torna o ato válido, especialmente para proteger a boa-fé do administrado. Pessoal, vamos lá. Imagina que você, administrado, chega em determinada repartição pública e requer algum documento público. Requer, por exemplo, uma certidão. E o servidor que está lá, ele está com uma aparência de legalidade. No entanto, ele está aposentado, ele não trabalha mais ali. Aliás, ele não deveria estar trabalhando ali. Mas tudo aparenta estar dentro da legalidade, inclusive porque o servidor trabalhou muitos anos ali e entende tudo da repartição. Logo, esse servidor, ele está realmente numa função de fato. Por quê? Porque ele não deveria estar ali. No entanto, diante da aparência de legalidade, aquele ato praticado, ele é considerado válido, tá bem? Ele é considerado válido. E ocorre exatamente quando esse servidor ele está investido irregularmente na função.
Mas duas coisas que eu queria trazer para vocês. O agente público, ele é agente público e ele está apenas irregularmente investido no cargo, emprego ou função, tá bem? E outra coisa que vocês têm que saber é qual teoria se aplica nesse caso. Nesse caso, nós temos a aplicação da chamada teoria da aparência. Ok? Vou escrever aqui para vocês. É uma teoria extremamente importante que vocês têm que saber, pessoal. É a chamada teoria da aparência. Porque o profissional que está ali, o agente público que está ali, ele tem uma aparência de legalidade, tá? E nesse caso, para proteger essa boa-fé do administrado, esse ato ele deve ser tornado válido. Então, aqui está correta essa questão. E eu trouxe para vocês aqui a diferença entre diversos vícios do elemento competência do ato administrativo. Nós temos a função de fato, correto, também chamada de agente de fato ou agente putativo, que é aquele que nós acabamos de estudar, é aquele que tem uma aparência de legalidade, mas está irregularmente exercendo uma função pública. Nós temos o usurpador de função. No caso, essa pessoa aqui ela não tem vínculo algum com a administração pública. Ela simplesmente entrou na repartição pública e começou a exercer um cargo, um emprego, uma função pública. Nesse caso, inclusive, é crime previsto no Código Penal. E os atos realizados pelo usurpador, eles são inexistentes. Eles não têm qualquer efeito jurídico. Tá bem? Levem isso para a prova. Os atos executados pela usurpação de função, eles são atos inexistentes. E nós temos o terceiro vício, que nós também já vimos aqui na questão anterior, que é o abuso de poder, que é o gênero que tem como espécies o excesso de poder e o desvio de finalidade. Faço uma ressalva aqui que o desvio de finalidade ele não é vício do elemento competência, tá bem? Apesar dele estar aqui por questões didáticas, né, para eu trazer para vocês a diferença, ele é um vício da finalidade do ato administrativo. Então lembrem disso, tá bem? Vamos continuar aqui e vamos para uma questão de número 8, novamente de 2022 da CESP. Os atos administrativos complexos resultam da manifestação de dois ou mais órgãos. Isso aqui está correto, pessoal. Em que a vontade de um é instrumental em relação à do outro, que praticam o ato dito principal. Pessoal, eu trouxe essa questão aqui de classificação dos atos administrativos para vocês, porque é uma questão extremamente importante e é uma questão que sempre cai em prova. A distinção entre atos complexos e atos compostos. Os atos complexos, eles são aqueles que resultam de uma manifestação de vontade de dois ou mais órgãos, mas eles são realizados em apenas um ato. As vontades, elas têm a mesma hierarquia, ok? São duas manifestações de vontades distintas, mas realizadas em apenas um único ato. Já um ato composto é a função de dois atos. No entanto, apenas uma vontade. Por exemplo, a homologação de um ato. O ato anterior, ele precisa de uma aprovação, né, dessa homologação. Esse ato principal, primordial, ele é tido como ato principal, certo? Depois, nós temos outro ato, que é essa aprovação, a homologação, que é o chamado ato derivado. No entanto, a manifestação de vontade surgiu mesmo no ato principal. Eu trouxe aqui a diferenciação para vocês, que é muito importante vocês estarem sabendo isso. Ato complexo, vontade de dois órgãos para a formação de um único ato. Exemplo, aposentadoria do servidor. E ato composto, manifestação de vontade de um único órgão principal, dependendo da aprovação de outro órgão. Por exemplo, a homologação. Então, aqui está falso. Sempre que falar entre uma manifestação de vontade instrumental ou um ato instrumental e o outro principal, nós estamos falando de atos compostos, tá bem? Não ato complexo.
tem aquele macete, né, de sempre, para vocês lembrarem dessa palavra aqui. Nessa palavra, pessoal, nós não precisamos, não é somente um único ato, em regra, né? Temos apenas um único ato e duas ou mais manifestações de vontades. Então, sempre ligue o ato complexo ao sexo. Por quê? Duas ou mais manifestações de vontade e apenas um único ato. Tá bem? Vamos para frente, então. Questão de número 9, 2018, delegado de polícia. A respeito da extinção de atos administrativos. Julgue o próximo item, assunto extremamente importante também. Extinção de ato administrativo. A anulação de ato administrativo fundamenta-se na ilegalidade do ato, enquanto a revogação funciona como uma espécie de sanção para aqueles que deixaram de cumprir as condições determinadas pelo ato. Pessoal, são diversas as formas de extinção do ato administrativo, tá bem? E a anulação, ela realmente fundamenta-se na ilegalidade do ato. Ela ocorre quando aquele ato é ilegal, ou seja, está contra o ordenamento jurídico e deve ser retirado, deve ser extinto, né, declarado nulo ali pela autoridade judiciária ou pela própria administração pública. Já a revogação, ela ocorre por motivo de conveniência e oportunidade da administração pública. Ou seja, a administração pública, entendendo que aquele ato legal e que está fazendo efeitos não é mais útil para a administração, para cumprir o interesse público, ela revoga aquele ato. Já a cassação, que é uma espécie de sanção para aqueles que deixaram de cumprir as condições determinadas pelo ato, e não a revogação, ok? Então, o correto aqui seria cassação e não revogação. E eu trouxe um slide aqui para vocês com as espécies de extinção do ato administrativo, as diferentes formas, né, que o ato administrativo pode ser extinto. Nós temos a anulação, extinção do ato por motivo de ilegalidade. Nós temos a revogação, extinção do ato por motivo de oportunidade e conveniência. A cassação por descumprimento dos requisitos impostos. Nós temos também a chamada caducidade, extinção do ato por lei superveniente que impede a manutenção do ato inicialmente válido. E nós temos também a contraposição, quando um novo ato se contrapõe a um ato anterior, extinguindo seus efeitos. Tá bem? Então, lembrem aqui das diferentes formas de extinção do ato administrativo, que elas são muito importantes para a sua prova. Se você não lembra, tira uma print desse slide aí para você estudar depois ao resolver as questões. Vamos lá para a próxima questão. Tanto a anulação como a revogação retiram do mundo jurídico atos com defeitos e produzem efeitos prospectivos. Pessoal, essa questão aqui, ela possui dois erros. E quais são? A anulação, ela realmente retira do mundo jurídico atos com defeitos de legalidade, né? Já a revogação, ela se dá sobre atos legais. Não tem qualquer defeito no ato administrativo que é retirado via revogação. Tá bem? Então, não é a revogação, apenas a anulação. E produzem efeitos prospectivos. Errado, pessoal. Não são ambas que produzem efeitos prospectivos. Uma vez que a anulação, ela possui efeitos retroativos e não prospectivos. O que seriam efeitos prospectivos? Aqueles efeitos que só valem do momento da extinção do ato para o futuro. É o chamado efeito ex nunc. Ok, pessoal? Vou colocar aqui para vocês o efeito ex nunc. Já o efeito ex tunc é o que ocorre na anulação. Por quê? É aquele efeito que retroage.
tá bem? Ele retroage. Lembra que aquele macete que você bate na testa, então você bate na testa e vai para trás? Desde o momento da confecção daquele ato, ele é declarado ilegal e ele deve ser retirado no mundo jurídico, ou seja, aquela extinção, ela volta ao passado. Já a revogação, ela tem o efeito ex nunc, ok? Bate na nuca, é só para frente, tá bem? Então, esses efeitos chamados prospectivos é do efeito ex nunc. Logo, a questão, ela trouxe uma característica da anulação, que seria aqui o atos com defeitos, né? E produzem efeitos prospectivos, que é da revogação, misturando as duas aqui. Então, está falsa essa questão. Vamos lá para a questão de número 11. No que se refere aos servidores públicos e aos atos administrativos, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Um servidor público efetivo em exercício de cargo em comissão foi exonerado ad nutum em razão de supostamente ter cometido crime de peculato. Posteriormente, a administração reconheceu a inexistência da prática do ilícito, mas manteve a exoneração do servidor, por se tratar de um ato administrativo discricionário. E a assertiva? Nessa situação, o ato de exoneração é válido, pois a teoria dos motivos determinantes não se aplica às situações que configurem crime. Pessoal, é uma questão que trata sobre a teoria dos motivos determinantes. E basicamente ela diz que ela não se aplica às situações que configurem crime, então a exoneração é válida. O funcionário aqui, ele estava em um cargo de comissão, ou seja, um cargo que não precisaria ser motivada a sua demissão, tá bem? Aqui, inclusive, há um erro da banca, porque não é exoneração, mas sim é demissão do servidor público, uma vez que ele foi retirado da corporação em virtude de ter cometido um crime de peculato. Mas, ainda assim, a administração pública resolveu motivar essa demissão, essa exoneração, como está a questão, por ele ter cometido esse crime. E depois, sendo realizado ali o processo penal, reconheceu a inexistência da prática do ilícito, mas manteve a exoneração do servidor. Pessoal, a teoria dos motivos determinantes, ela se aplica a atos vinculados, ou seja, atos que são que é necessária uma motivação por parte da administração pública, e ela se aplica também a atos discricionários. Dessa forma, se a administração pública não é obrigada a motivar o seu ato, mas decide motivar, os fundamentos desse ato, da realização desse ato, eles irão fundamentar sim, eles irão vincular sim a administração pública. Logo, o ato de exoneração, ele não é válido, tá bem? Ele não é válido, pois a teoria dos motivos determinantes, ela se aplica às situações que se figurem crime. Não existe essa exceção na teoria dos motivos determinantes. Dessa forma, ainda que um cargo em comissão não precisasse de uma fundamentação para o servidor ser demitido, no caso de a administração pública fazer essa demissão motivada, essa motivação irá vincular a própria administração pública, tá bem? Essa é uma coisa que sempre cai, um assunto que sempre cai nas provas, então você tem que saber que a teoria dos motivos determinantes, ela se aplica aos atos discricionários que, embora não fosse obrigatório, tenha havido aqui uma motivação por parte da administração. Então está falsa essa questão, ok? Vamos lá para a questão de número 12. Agora de 2018 para o STJ aqui, analista judiciário. Julgue o item a seguir relativo novamente aos atos administrativos. O ato administrativo praticado com desvio de finalidade pode ser convalidado pela administração pública, desde que não haja lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Pessoal, entramos novamente aqui no desvio de finalidade, que é uma espécie do gênero abuso de poder. Então, quando um ato ele é praticado com desvio de finalidade, ele pode ser convalidado, ou seja, desvio de finalidade é um vício que pode ser convalidado pela administração pública?
Pessoal, vamos relembrar aqui os elementos dos atos administrativos. Nós temos ali competência, finalidade, forma, objeto e motivo, certo? Aqui nós temos um vício no elemento finalidade. Pessoal, o elemento finalidade, quando há um vício nesse elemento, não há como convalidar, tá bem? Então aqui está falsa essa questão. E eu trouxe para vocês aqui os atos que admitem convalidação. São aqueles atos que possuem defeitos nos elementos competência, desde que essa não seja pela matéria ou seja de competência exclusiva, pois nesses casos, mesmo que haja um vício do elemento competência, por exemplo, um excesso de poder, esse vício não poderá ser convalidado. E no vício de forma, desde que essa não seja considerada essencial à validade do ato. Ou seja, sendo forma essencial, caso haja vício, esse não pode ser finalidade, esse não pode ser convalidado, perdão. Então, lembrem aqui que o foco, em regra, pode ser convalidado, ok? E o que seria o foco? Forma e a competência, ok? Lembrem disso, pessoal. O foco convalida. Então, nesse caso aqui, nós temos uma alternativa falsa. E olhem a CESP, a gente já começa, né, a pegar como são feitas as questões. Ela coloca um finalzinho ali que dá uma aparência de veracidade na questão. Mas não, a questão está falsa realmente por seu fundamento, por ela ser falsa, tá bem? Vamos lá para a questão de número 13. Agora de 2022, uma prova pesada aqui de defensor público. E aqui nós vamos novamente mudar o tema da nossa aula. Já vimos poderes administrativos, já vimos atos administrativos e agora nós vamos para responsabilidade civil do Estado. Um tema que não tem como a gente fugir tratando-se de CESP, tá bem? Vamos lá então. Cada um do próximo item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva, a ser julgada de acordo com o entendimento dos tribunais superiores acerca da responsabilidade civil do Estado. Vamos lá. Um detento em cumprimento de pena em regime fechado empreendeu fuga do estabelecimento penal. Decorridos aproximadamente 3 meses da fuga, ele cometeu o crime de latrocínio, em conjunto com outros agentes. Sabendo da fuga, a família da vítima ingressou com ação para processar o Estado. Nessa situação hipotética, há responsabilidade estatal, haja vista omissão na vigilância e na custódia de pessoa que deveria estar presa, além da negligência da administração pública no emprego de medidas de segurança carcerária. Pessoal, aqui uma questão totalmente jurisprudencial. Trata-se de uma jurisprudência do STJ. E aqui eu já deixo para vocês, eu vou deixar embaixo desse vídeo aqui, vocês terão que fazer a leitura depois. Aqui é a tese de número 11 da jurisprudência em teses número 61 do STJ. Pessoal, aqui no caso, o preso, o detento, cumprindo pena ali em regime fechado, ele cometeu um crime de latrocínio 3 meses depois, correto? Nesse caso, 3 meses depois, não há responsabilidade estatal. Por quê? O STJ, ele entendeu que para ocorrer uma responsabilidade estatal diante de um ilícito praticado por um detento em fuga, esse ilícito ele deve ter um nexo causal com a fuga. E esses danos, eles devem ocorrer imediatamente ou diretamente da fuga do detento. Aqui na questão fala que decorridos aproximadamente 3 meses da fuga. Logo, há uma quebra do nexo causal do momento da fuga, que o Estado ali teria o poder-dever, né, de manter o preso no seu regime fechado. Houve uma quebra do nexo causal. 3 meses depois, não pode-se dizer que esse dano ocorreu de forma direta da fuga, de forma que essa questão aqui, ela está falsa. Por quê? Não há responsabilidade estatal.
Agora vamos para a nossa próxima questão de direito administrativo. Questão número 14, novamente 2022 aqui, de defensor público, tá bem? Uma prova aí bem difícil. Uma professora, a introdução aqui é a mesma, então eu só vou direto para o comando da questão. Uma professora da rede estadual de ensino recebia, havia meses, ofensas e ameaças de agressão e morte feitas por um dos alunos da escola. Em todas as oportunidades, ela reportou o ocorrido à direção da escola. Pessoal, isso daqui é de extrema importância. Que, acreditando que nada ocorreria, preferiu não admoestar o aluno. Em determinada data, dentro da sala de aula, esse aluno desferiu um soco no rosto da professora, causando-lhe lesões aparentes, o que a motivou a ingressar com demanda judicial indenizatória contra o Estado. Nessa situação hipotética, não há responsabilidade do Estado, já que o dano foi provocado por terceiro. Pessoal, aqui novamente uma questão estritamente jurisprudencial, mas aqui nós vamos para a jurisprudência do STF. Por quê? Porque aqui a gente trata da chamada omissão específica. E quando ocorre essa omissão específica, o que é omissão específica? De acordo com a teoria do risco administrativo, que é adotada em regra pelo nosso ordenamento jurídico, se você não lembra disso, dá uma olhada lá, muito importante, mas basicamente é teoria que não é necessário comprovar o dolo e a culpa do Estado, tá bem? Então, o nosso ordenamento é baseado em regra nessa teoria. E nos casos omissivos, de acordo com o STF, também se aplica a teoria do risco administrativo, havendo uma responsabilidade objetiva do Estado. No entanto, o Estado ele deve ter o dever específico legal para impedir o evento danoso e deve ter também a possibilidade de impedir esse evento danoso. No caso dessa questão, no comando dessa questão, ela traz que em todas as oportunidades a professora reportou o ocorrido à direção da escola, que acreditando que nada ocorreria, preferiu não admoestar o aluno, tá bem? Então, a administração pública, ela sabia que isso poderia ocorrer e ela teria como agir e teria o dever específico de agir no caso concreto. Logo, há sim responsabilidade civil do Estado. E essa responsabilidade civil do Estado, inclusive, é de forma objetiva e não subjetiva. Tá bem? Questão extremamente importante e novamente jurisprudencial aqui para vocês. Vamos lá para a questão de número 15. No que se refere à responsabilidade civil do Estado por conduta dos seus agentes? Julgue o item seguinte. Caso um cidadão seja atingido por disparo de arma de fogo realizado por policial civil de Sergipe, o Estado poderá isentar-se da responsabilidade caso consiga comprovar culpa exclusiva da vítima. Pessoal, a adoção da teoria do risco administrativo no nosso ordenamento jurídico traz algumas prerrogativas. E uma delas é a possibilidade de exclusão da responsabilidade civil do Estado em algumas ocasiões. E quais ocasiões são essas? Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva de terceiros. Tá bem? Então, aqui no comando da questão, caso o Estado conseguir comprovar a culpa exclusiva da vítima, realmente poderá se isentar dessa responsabilidade civil, tá bem? Então essa questão aqui, ela está certíssima, ok? Vamos lá para a questão de número 16. Novamente, agente de polícia judiciária do ano de 2021. No que se refere à responsabilidade civil do Estado por condutas de seus agentes, julgue o item seguinte. Caso um cidadão do município de Aracaju seja atingido por um disparo de pistola realizado por um agente policial do Estado, a responsabilidade do Estado de Sergipe será subjetiva, sendo necessário que o cidadão comprove a imperícia do policial para que seja indenizado. Pessoal, aqui é uma conduta comissiva do agente estatal. É um disparo de pistola realizado por um agente de polícia do Estado. Nesse caso, estamos tratando de uma responsabilidade objetiva.
na qual o particular ele deverá somente que provar o dano, a conduta e o nexo causal entre o dano e a conduta. Não há que se falar em nada de culpa ou dolo do agente estatal. A culpa e o dolo, uma eventual imperícia aqui do policial, é fundamento para a ação de regresso que o Estado pode fazer, pode pleitear perante o policial. Mas nada tem a ver com a responsabilidade civil do Estado, que aqui no caso é objetiva. De forma que essa questão aqui está falsa. Tá bem? Vamos continuar então. Questão 17. Agora, delegado de Polícia Federal, ano de 2021. Prova aqui do ano passado, super recente. A respeito do domicílio, da responsabilidade civil e das sociedades comerciais, julgue o item que se segue. Se um terceiro aproximar-se de um autor de um crime que estiver imobilizado pela polícia e acertá-lo com um tiro letal, estará configurada a responsabilidade objetiva do Estado. Pessoal, aqui novamente nós entramos na chamada omissão específica. O Estado, ele tem o dever de prezar pela dignidade, tanto dignidade humana quanto pela dignidade física do preso, ou seja, pela situação física do preso. Sim, pessoal, é um comando previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, e o Estado ele deve guardar a integridade física do preso, ainda que esteja ali imobilizado, tá bem? Dessa forma, caso um terceiro chegue e mate e dê um tiro numa pessoa que esteja imobilizada pela polícia, cairá sim a omissão específica e o Estado deverá responder de forma objetiva. Note aqui, pessoal, que a questão não falou nada sobre culpa exclusiva de terceiro ou sobre culpa exclusiva da vítima. Ele só trouxe a hipótese que um terceiro se aproximou de um autor de crime imobilizado e acertou com um tiro letal, ou seja, cometeu um homicídio. Nesse caso, o Estado irá sim responder de forma objetiva, tá bem? Não vamos inventar coisas aqui, não vamos colocar que houve culpa exclusiva do terceiro, porque a questão não traz esse comando para a gente. Logo, está correta a assertiva, tá? Vamos lá para a questão de número 18. Novamente, 2021, delegado de Polícia Federal. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue. Conforme a teoria do risco administrativo, uma empresa estatal dotada de personalidade jurídica de direito privado que exerce atividade econômica responderá objetivamente pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, resguardado o direito de regresso contra o causador do dano. Pessoal, essa assertiva aqui, essa questão, ela estaria quase perfeita se não fosse o pequeno erro, tá bem? Quase perfeita. Por quê, pessoal? Vamos lá. Quem responde de forma objetiva? A quem recai a responsabilidade civil objetiva do Estado? Recai na administração pública direta, nas fundações públicas e em suas autarquias, tá bem? Já nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, nós temos que ver se essa exerce uma atividade econômica ou se essa é prestadora de serviços públicos. Se essa for prestadora de serviços públicos, ela responde de forma objetiva. No entanto, se essa prestar uma atividade econômica, que é o caso da questão, ela responde de forma subjetiva, tá bem? Por isso que essa questão aqui, ela está errada. Então lembrem, pessoal, pela responsabilidade civil objetiva do Estado, sempre que for administração direta, fundações públicas ou autarquias, é responsabilidade civil objetiva. Você não precisa nem ver qual a função daquele órgão na sociedade. Já no caso de empresas públicas e sociedades de economia mista, você tem que dar uma olhada se ela é prestadora de serviço público ou se ela exerce atividade econômica, porque isso irá ressaltar diretamente em sua responsabilidade.
objetiva ou subjetiva, ok? Vamos lá, para a questão de número 19. Essa questão de delegado de polícia do ano de 2018 da CESP, claro. Vamos lá. Em fevereiro de 2018, o delegado de polícia de uma cidade determinou a realização de diligências para apurar delito de furto em uma padaria do local. Sem mandado judicial, os agentes de polícia conduziram o suspeito à delegacia. Interrogado pelos próprios agentes, o suspeito negou a autoria do crime e, sem que lhe fosse permitido se comunicar com parentes, foi trancafiado em uma cela da delegacia. A ação dos agentes foi levada ao conhecimento do delegado, que determinou a abertura de processo administrativo disciplinar contra eles para se apurar a suposta ilicitude nos atos praticados. Com referência à situação hipotética, julgue o item seguinte. Vamos lá, então, pessoal, julgar esse item. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, eventual punição dos agentes de polícia no âmbito administrativo não impedirá a aplicação a eles das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Pessoal, essa questão aqui, todo esse comando, todo esse enunciado, a gente poderia resolver ela de forma bem prática, pessoal, pelo chamado independência das instâncias no geral. Por quê? Nós temos as instâncias administrativa, civil e penal. Então, eventual punição dos agentes da polícia no âmbito administrativo realmente não impedirá a aplicação das penas previstas na lei de improbidade. Por quê? Porque a lei de improbidade, ela trata-se, apesar de ter esse nome, trata-se de delito ilícito civil, ok? Trata-se de uma responsabilidade civil. Logo, os agentes poderiam sim ser responsabilizados no âmbito administrativo, no âmbito civil pela lei de improbidade administrativa e inclusive do âmbito penal, tá bem? E esse foi o entendimento do STJ. Então, essa questão aqui, ela está corretíssima, tá bem? Está corretíssima. E apenas lembrando, entre a independência das instâncias, nós conseguiríamos resolvê-la, ok? Vamos lá, então, para a nossa questão de número 20, pessoal. Quase acabando com vocês por aqui. Acerca da responsabilidade civil do Estado. Julgue o item a seguir. Questão de 2018, delegado de Polícia Federal. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, em caso de inobservância de seu dever constitucional específico de proteção. Pessoal, olhem para mim aqui. Vocês estão vendo a importância de você saber o que é omissão específica, o que é a teoria do risco administrativo e o que é responsabilidade civil objetiva no âmbito da CESP. É de vital importância que você dê uma olhada sobre omissão específica. E ela ocorre quando o Estado tem o dever pela Constituição Federal ou tem o dever legal de realizar determinado ato e não o faz. Tá bem? Então vamos voltar à questão aqui. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva. Exatamente. Por quê? O Estado tem o dever constitucional de custodiar a integridade física do preso, tá bem? De manter a integridade física do preso e a sua dignidade. Então, essa questão aqui, ela está correta, tá bem? Está correta. Vamos lá para a questão de número 21. Eu falei que a gente ia ter mais de 20 questões aí, e realmente temos. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, delegado de Polícia Federal. O Estado não será civilmente responsável pelos danos causados por seus agentes, sempre que esses estiverem amparados por causa excludente de ilicitude penal. Pessoal, isso daqui está lá na jurisprudência em teses, número 61 do STJ. Me perdoem a minha letra horrível aqui,
mas vocês têm que dar uma olhada nessa jurisprudência em teses, pessoal. É de vital importância. Inclusive, eu vou deixar um link embaixo desse vídeo aqui para vocês darem uma olhada nessa jurisprudência em teses. Essa é a nossa última questão. E essa aqui, o Estado não será civilmente responsável pelos danos causados por seus agentes sempre que esses estiverem amparados por causa de ilicitude penal. Está falsa, pessoal, porque não importa se ele está amparado por excludente de ilicitude ou não, o Estado poderá ser responsável civilmente, ok? Novamente aqui nós temos a independência das instâncias administrativa, civil e penal. E eu reitero para vocês, deem uma olhada na jurisprudência em teses do STJ número 61. E outra coisa que eu queria pedir para vocês aqui, sinceramente, é que vocês deem uma olhada nesses temas antes de vocês irem fazer uma prova da CESP. Poderes administrativos, atos administrativos e responsabilidade civil do Estado são temas de vital importância para a sua prova, tá bem? Vou ficar pequenininho aqui de novo, deixando aqui para vocês meu Instagram, delegado.lucaspetri. Qualquer feedback, pessoal, qualquer comentário positivo ou negativo, deixa aqui abaixo do vídeo ou entre em contato comigo no Instagram. Qualquer dúvida que surgir sua, pode entrar em contato comigo que eu respondo todo mundo lá, tá bem? É isso, pessoal. Um abraço e eu aguardo vocês na parte 2 da Maratona de Questões da CESP para Direito Administrativo. Um abraço, pessoal. Bom descanso.